Olá todo mundo, eu sou o Lion, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe as minhas últimas leituras, tá? Então eu trouxe todos os livros que eu li nos últimos 2 meses aí, tá? Que eu li em outubro e eu li em novembro, tá? Então eu trouxe aqui pra vocês, pra poder falar um pouquinho da minha opinião sobre esses livros e dar a minha nota pra vocês também, tá? Começando, eu li Só da Meia-Noite, tá? Que é ali a versão do Edward de Crepúsculo, tá? Então, esse livro aqui se passa, é a mesma história, o mesmo acontecimento do primeiro livro de Crepúsculo, né? Porém, aqui a gente tem a visão do Edward sobre aqueles acontecimentos, né? E sobre os personagens como um todo. Esse livro aqui, ele é muito interessante, eu gostei muito dele. Porém, o começo do livro é muito difícil, porque o livro é muito lento. O Edward é um vampiro que lê mentes e que não dorme, tipo, ele não descansa. Então, ele é uma pessoa que pensa muito. Então, tem muitos momentos aqui de monólogos enormes, dele pensando, dele analisando e dele vendo os pensamentos das outras pessoas também, sabe? Então, isso torna o livro um pouquinho lento no começo, mas depois ele começa a desandar e ele começa a correr mais. Esse livro aqui é um livro que eu recomendo só pra quem é muito fã de Crepúsculo mesmo. Eu sou muito fã de Crepúsculo, então por isso eu queria muito ler esse livro. Mas pra quem não é muito fã assim, não leia porque você não vai gostar do livro. Porque de fato ele é bem lento no começo. Mas ele traz mais coisas, mais histórias, ele aprofunda mais esse universo de Crepúsculo, que eu amo muito. Então é um livro que pra mim valeu muito a pena a leitura, tá? Eu amei mesmo a leitura, tá? Eu queria muito mais dos outros livros também, na visão do Edward, mas não vai ter, né? Mas eu amei, gostei muito do livro. Pra mim ele foi 4 estrelas e meia, porque realmente pra mim eu gostei do livro e valeu muito a pena a leitura, tá? Em seguida eu fui ler Thief, da Holly Black, que é o primeiro livro dos contos de fadas modernos, tá? Esse é o primeiro livro que a Holly Black publicou na história da carreira dela, tá? Então esse livro aqui foi publicado lá em 2002, faz muitos anos mesmo, mais de 20 anos aí. E é um livro que eu gostei bastante, a leitura foi fluida, foi rápida, é um livro bem pequeno, então você vai ler ele super rápido. A avaliação final pra mim foi 4 estrelas, porque eu gostei do livro, a leitura é fluida, a história é muito boa. E o universo das fadas que a Holly Black criou, que ela construiu, realmente é muito bom, é muito interessante, sabe? Essa coisa maligna que tem. Então aqui a gente vai acompanhar a personagem principal, que é a Rai. Ela vai descobrir que ela é uma criança trocada, que ela foi trocada, né, por uma criança mortal. E ela é feérica, de fato, ela faz parte do povo das fadas ali, né? E ela é uma pixie, então ela vai contar a história dela, vai mostrar como ela tá se envolvendo no mundo das fadas de fato, porque ela precisa ajudar ali as fadas independentes a conseguir continuar com a sua independência, né? Então ela vai ter um interesse amoroso aqui também, que é maravilhoso. E o final do livro é aquele final, aquele gostinho de O Príncipe Cruel. Se você leu O Príncipe Cruel e você gostou, esse livro aqui é pra você também. Porém, vá com consciência de que esse livro foi escrito e publicado há mais de 20 anos. Então ele atualmente tem uma pegada um pouquinho diferente ali de Príncipe Cruel, ok? Em seguida, eu li também Valente, que é o segundo livro da trilogia, tá? Esse livro aqui eu gostei dele, mas ele não me pegou tanto assim, tá? A trama é muito boa, a história em si é muito boa, mas os personagens não me cativou nem um pouquinho, tá? Então, assim, pra mim foi difícil por conta disso. Os personagens realmente não fluíam. A personagem principal, que é a Val aqui, ela não me cativou, mas a trama é muito interessante, sabe? Que vai falar sobre drogas feéricas, uma droga que tá matando o povo das fadas ali. Então isso é muito interessante nesse contexto da história aqui. Mas os personagens, pra mim, realmente não fluíram. Não foi, não deu certo, tá? E esse livro aqui você pode ler independente dos outros livros do conto de fadas moderno, tá? Porque esse livro aqui é a história de outros personagens e não dos mesmos personagens que estão aqui. Não é uma história contínua, tá? Em seguida, eu finalizei a trilogia com Reino de Ferro, tá? Gostei muito dessa leitura. Pra mim, o livro é muito fluido. Pra mim, ele é melhor ainda que o primeiro. Aqui, a gente tem os personagens do primeiro livro de volta, tá? Então, a Rai vai voltar, o Royben vai voltar. Então, os personagens lá do primeiro livro voltam pra cá, tá? E alguns dos personagens que aparecem lá no segundo livro, que é Valente, aparecem aqui também, tá? E aí, né, a gente tem um personagem que aparece lá no segundo livro, que é o Luiz. Ele aparece nesse livro aqui também. Ele, eu gostei aqui, sabe? Então, tipo assim, acaba me cativando um pouquinho mais aqui. E esse livro aqui realmente é muito bom, tá? Ele tem muita ação, assim, vai acontecer muitas coisas aqui. Vai se aprofundar muito mais nesse universo das fadas. Vai ter uma guerra ali entre as cortes Cili e Ancili. Então é maravilhoso, é muito bom. Eu amei toda a trama política que existe nesse livro aqui. É magnífico, apaixonei, tá? Pra mim esse livro aqui, ele é um 4 estrelas e meia, tá? Porque realmente gostei muito desse livro.
Depois eu queria muito ler algum livro da Vi Schwab, mas eu queria pegar um livro assim que todo mundo elogia, todo mundo gosta, pra eu começar por uma coisa que ia me cativar e que ia ser boa logo de cara, tá? Vilão, que é maravilhoso, eu amei esse livro. Toda a vibe que existe aqui de super-heróis, de poderes, de vilões aqui é maravilhoso. Eu amei mesmo, tá? Toda a atmosfera gótica que tem aqui, né? Pra mim esse livro aqui tem uma vibe meio da academia também. Então eu gostei muito do livro, tá? Então a gente vai ter aqui uma rivalidade entre o Victor, entre o Eli, que são dois personagens que eram amigos na faculdade, porém eles criam um experimento ali que dá poderes às pessoas. E aí eles ganham poderes também nesse experimento. E aí eles começam a querer brigar um contra o outro, porque o Eli muda de ideia e ele quer acabar com essas pessoas que têm poderes aqui. E aí ele acaba tentando matar o Victor. E o Victor é preso depois. Então, quando o Victor sai da prisão, ele quer ali a sua vingança contra o Eli. A gente vai acompanhar esses personagens aqui, tá? A história é maravilhosa, o livro é super curto, você vai ler ele muito rápido, é muito cativante. Eu amei, fiquei muito apaixonado por esse livro, assim, realmente vale muito a pena a leitura, porque é incrível, tá? Então, realmente foi o primeiro livro que eu li da Vi Schwab, já comecei assim, olha, muito bem, porque eu dei 5 estrelas pra esse livro, tá? Porque eu gostei muito, eu não vi nenhum problema no livro, não vi nenhum defeito no livro, então eu gostei muito do livro, maravilhoso, 5 estrelas, porque realmente, ó, vale a pena. Mas aí temos um problema que é o seguinte. Eu fui ler a continuação, que é Vingança. E aí o livro começou muito bem. Eu amei o começo do livro. Mas depois ele começa assim, olha, a decair um pouquinho. Começa a ficar muito lento. Começa a ter uns flashbacks que pra mim não fez sentido nenhum esses flashbacks na história. Mas vamos lá, tá? Vingança é a continuação de vilão. E aqui eu não vou falar muito sobre essa sinopse pra não dar spoiler do primeiro livro, tá? Mas aqui tem personagens novos na história, tá? Então a gente vai ter ali a Marcela, que é muito legal, tem um poder muito interessante. Vamos ter a June, que é maravilhosa, que poder fascinante que ela tem. Então assim, o livro ele é bem desenvolvido em alguns personagens, ele é bem interessante, né? A trama é interessante. Porém, ele tem alguns problemas que me desagradou muito no livro. Na segunda parte do livro, começa a focar em dois personagens dali, que é o Eli e a Marcela. Só que começa a contar muitos flashbacks deles. Só que são flashbacks que não traz nada, que não agrega nada na história. Não são flashbacks que vai fazer a história andar ou que vai ter um motivo específico para a história. Pra mim, simplesmente foi só jogado ali. Só pra deixar o livro maior, pra deixar o livro grande. Porque pra mim esses flashbacks não fizeram nenhum sentido na história, não foram interessantes, não acrescentou em nada, simplesmente não gostei dos flashbacks. Pra mim, deixou o livro meio morno demais, assim, nesses momentos, sabe? Mas depois, conforme o livro vai andando, depois de algumas páginas ali, ele começa a voltar a ficar interessante. Porém, o final, eu não gosto tanto assim do final, tá? Eu não gostei muito do final, assim. Mas eu entendo o final, mas eu não gostei tanto assim. Mas ainda assim, é um livro bom, ele não é um livro ruim, tá? Eu dei 3,5 estrelas pra ele, porque eu gostei da leitura, que é uma leitura que vale a pena ainda ser feita. Mas tem que ter consciência de que ele não vai ser tão bom quanto o primeiro. Então eu fico com muita expectativa por esse livro, porque o primeiro era muito bom. Então eu falei assim, vai ser bom também, né? E não foi tão bom assim. Mas ainda assim, vale a pena a leitura, ok? Em seguida eu quis ler um livro meio thriller, meio suspense, assim, diferentão, que eu nunca tinha lido antes, tá? E é um livro maravilhoso, tava todo mundo falando bem desse livro. Eu falei assim, eu preciso comprar e ler esse livro urgentemente. E tô falando de Impostora Yellow Face, da Rebecca Kuang. Já tem vídeo do livro aqui no canal, tá? Já postei um vídeo falando sobre esse livro. Mas é um livro muito bom, gostei muito da leitura. A personagem aqui é uma personagem muito cativante, porque ela não é confiável, é uma personagem totalmente... Ela não vale nada, tá, gente? A personagem não vale nada, mas ela é cativante, porque você fica naquela coisa, tipo assim, eu não posso confiar nela. Mas e aí? Mas eu preciso saber do final dessa história. Eu preciso saber, você fica nessa angústia de querer terminar o livro pra saber o que vai acontecer com ela aqui. Se ela vai se ferrar ou não, se ela vai ter consequências pelo que ela fez ou não, tá? É um livro muito interessante, então se você quiser saber mais sobre esse livro aqui, vou deixar aqui no card, tá? Do vídeo, o link desse vídeo aqui, porque é realmente muito bom, muito maravilhoso. Então eu dei pra ele 4,5 estrelas, porque ele realmente é maravilhoso esse livro, tá? Eu amei muito. Mas o final não me agradou tanto assim. Ok, só posso dizer isso, mas o livro em si é muito bom mesmo. Então, pra mim, ó, 4,5 estrelas, uma preciosidade. Depois eu fui reler a trilogia Jogos Vorazes, tá? São livros maravilhosos, que eu amo muito, porque faz 10 anos que eu li os livros pela primeira vez. Então, pra mim, eu falei assim, anda melhor do que reler esses livros agora esse ano. E pra mim, assim, realmente foi magnífico, foi fantástico. Eu amei muito, muito essa experiência de reler esses livros, porque são livros
muito importantes pra mim, que eu amo muito, tá? A Katniss é a minha protagonista favorita da vida. Porque a Katniss, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é icônica. Amei muito reler esses livros mesmo, tá? Porque é incrível, tá, gente? Foi uma experiência maravilhosa. Tem vídeo aqui no canal também, tá? Então eu já postei um vídeo falando sobre esses livros aqui também. Mas, assim, olha, todos os livros, pra mim, são 5 estrelas, tá? Eu não consigo... Assim, talvez seja um apego emocional, talvez. Mas eu não consigo achar nada de ruim nesses livros, tá? Não consigo colocar defeitos aqui. Pra mim, assim, realmente é muito maravilhoso. Então, pra mim, todos são 5 estrelas. Mas o último, que é A Esperança, eu favoritei ele. Porque pra mim é o que eu mais gosto dos 3 livros, né? Por conta da conclusão da história. Por conta do aprofundamento na saúde mental da Katniss. Então, assim, são maravilhosos esses livros. É perfeito. Se você ainda não lê Jogos Vorazes, gente, vai ler Jogos Vorazes porque... é perfeito, tá? Vai ler Jogos Vorazes agora! Enfim, é maravilhoso, amei. 5 estrelas cada um deles e esse último meu favoritado. E aproveitando o hype que eu estava de Jogos Vorazes, eu fui ler A Cantiga dos Pássaros das Serpentes, tá? É um livro que eu gostei bastante, gente. Eu amei o livro. Eu tinha assistido o filme primeiro. Eu já tinha assistido o filme quando ele lançou. Gostei muito do filme também, maravilhoso e tal. Aí eu fui ler o livro, gostei bastante do livro. Amei a história, tá? Obviamente, o Snow, gente. Ai, que lixo que ele é. Ai, que raiva que eu tenho. O Snow é o personagem principal dessa história aqui, tá? Vai acompanhar a história do Coronel Snow quando ele era mais jovem, tá? Então aqui é a história do 10ª edição dos Jogos Vorazes. E nessa época os Jogos Vorazes ele ainda era algo muito ruim. Ele era visto de uma maneira muito ruim pela população, pela capital, pelos distritos também. Então eles queriam tomar os Jogos Vorazes um show, um reality show gigantesco, um grande espetáculo, né? Então a gente vai acompanhar essa construção aqui desses personagens, criando esses Jogos Vorazes que a gente conhece como eles são hoje, tá? Então o Snow, ele teve uma grande participação em tornar os Jogos Vorazes o que ele é quando a gente conhece nos dias, né, no futuro ali dos livros de Jogos Vorazes, tá? Então é um livro muito icônico, muito maravilhoso. A gente percebe aqui o quão fascista o Snow é, tá? E eu falei sobre esse livro aqui lá no meu TikTok também, porque eu falei que existe um paralelo entre o Snow, que eu li aqui, e o presidente Trump, lá dos Estados Unidos. Porque o Donald Trump, gente, ele quer banir os livros, né? Ele quer criar uma lei, poder banir alguns livros. E entre esses livros está os livros de Jogos Vorazes, né? Então ele quer banir esses livros porque são livros que tem um teor político muito grande. E aí eu falei muito sobre isso lá no TikTok, que existe um paralelo muito grande entre o Snow e o Trump. Porque o Snow é essa pessoa que ele não gosta de imigrantes, tá? Ele odeia imigrantes. Ele é muito fascista, ele acha que o poder e o controle precisa ser supremo acima de tudo. E ele tem muita coisa de querer controlar as pessoas, de fazer as pessoas assistirem apenas o que ele quer que assista. Então, pra mim, existe um paralelo muito grande entre o Snow e o Trump, sabe? Então eu fiz esse paralelo lá no meu TikTok, então vai lá me seguir e ver o vídeo lá também, tá? Então esses foram os livros que eu li nos últimos meses, tá? Porém, já comecei uma nova leitura aí que eu tô amando, tá? Então eu já quero deixar pra vocês aqui um spoilerzinho, porque vai vir vídeo no canal aqui, tá? Que eu estou lendo, deixa eu pegar aqui pra vocês, tá? Eu finalmente estou lendo ACOTAR, comecei a ler esse livro. E eu estou assim, olha, ficando louco com esse livro. Tô ficando surtado com esse livro, porque eu tomei um spoiler sobre esse livro. Eu fiquei muito puto com isso, tá? Mas eu tô fazendo um diário de leitura lá no meu Instagram e no meu TikTok também, tá? Então lá eu falei sobre... No TikTok eu falo... Sempre posto lá algum vídeo falando sobre esse livro. Falo minha experiência de leitura, como tá sendo essa leitura aqui, porque tá me deixando muito louco mesmo. Estou na metade do livro já, tá na metade do livro. E aí no Instagram também, lá no meu destaque, no meu perfil, tem lá o diário de leitura de ACOTAR, porque eu estou ficando louco com esse livro, gente. Ai, tô me deixando louco, tá? Então quero terminar de ler esse livro aqui. Quando eu terminar, eu trago vídeo pra vocês aqui no canal também. E lá no TikTok e no Instagram vai ter vídeo lá primeiro, tá? Então me segue lá, que lá vai ser mais rápido o conteúdo, ok? Mas é isso, gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu sei que eu sumi um pouquinho do YouTube aqui, porque eu tava focado muito em construir uma comunidade um pouquinho maior lá no Instagram e no TikTok, porque eu deixei muito lá alheio, tá? Então voltei aqui pro YouTube. Vou postar um vídeo por semana, obrigatoriamente, vai ser regra. Porém, quando eu puder, eu posto mais de um vídeo aí, tá? Então eu vou ver se eu consigo postar pelo menos 2 vídeos por semana aí, mas a certeza é um vídeo, tá? Então me segue aqui, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, fala qual foi os livros que você leu esse ano aí nos últimos meses. E me fala aí qual vai ser os livros que você quer encerrar o ano, você quer terminar de ler pra poder encerrar seu ano também, tá? Me segue lá no Instagram, no TikTok. Sempre for comprar coisa na Amazon, usa o meu link, por favor, porque assim eu ganho uma pequena comissão, tá? Então é isso, obrigado, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!